É um prazer muito grande neste dia lindo, cheio de luz, de vida, de canto natural, estar com você no desejo de que o mesmo Espírito, a mesma paz que me enche, me alegra e me ilumina no dia de hoje, seja também uma bênção sua, uma graça de Deus sobre a sua vida. É o meu desejo de todo o coração. E hoje eu quero ler com você um texto no Evangelho de João que diz o seguinte, capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus que disseram que haviam acabado de crer nele. O que eles disseram a Jesus? Somos descendência de Abraão, nós, e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Ficaram ofendidos. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que eu estou lendo sobre isto para você hoje? Por uma razão simples. Tudo que aqui acontece antes do que eu li tem a ver com o encontro de Jesus com um grupo de judeus, de religiosos. E Jesus começou a dizer coisas que eles não compreenderam, interpretaram de maneira translocada. Houve quem dissesse, será que ele está dizendo isso porque esteja com a intenção de suicidar-se? Jesus continuou falando, disse, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Eles não entenderam nada. De repente Jesus disse a eles, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então todos vocês vão compreender que eu sou. Eles certamente não entenderam nada, mas tinha uma impressão que vinha de Jesus para eles, que os constrangia acerca do fato de que devia haver alguma verdade no que ele dizia. Então, mesmo sem entender nada, eles disseram de súbito, agora sim nós cremos em ti. Aqui está dito, ditas estas palavras, muitos deles creram em Jesus. Ora, é para esse grupo que Jesus está falando. Porque o texto que nós lemos diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí quando Jesus disse o óbvio, porque eles disseram que tinham crido em Jesus. Quem diz que crê em Jesus, diz que está aceitando o que Jesus ensina. Não está fazendo seleção. Jesus não é uma figura ante a qual eu possa chegar e dizer, vamos ver o que ele tem de legal aqui para eu tirar o que me for conveniente. Jesus nunca deu essa alternativa. O problema com Jesus é esse, é que ele é inaproveitável. Ou ele é Deus para nós, ou ele é doido para nós, mas não existe o Jesus do meio. Não existe esse Jesus da conferência com ele. Vamos ver, vamos conferenciar um pouco, Jesus. Vamos ver o que eu concordo. E eu vou prometer ao Senhor que de boa mente, tudo aquilo que eu achar que seja legal, eu vou guardar para mim. O que eu
não considerar legal, vou deixar de lado, se o senhor não se importe. Mas eu estou fazendo a minha síntese, Jesus. Estou fazendo a minha síntese particular do seu ensinamento, fazendo também uma adequação ao meu modo de ser, de pensar. Essa é a minha religião. O que eu escolho de ti, mais quem eu sou, igual a meu modo de dizer que creio. Como acontece com a grande maioria das pessoas. No entanto, esse pessoal disse a Jesus que tinha crido nele. E Jesus nunca não se levou a sério. Ele sempre se levou a sério até a morte, até a ressurreição, até a eternidade. Então Jesus virou-se para os judeus que disseram que haviam crido nele e lhes disse o óbvio. Qual era o óbvio? Se vocês que disseram que creram em mim permanecerem na minha palavra, andarem comigo, absorverem-na toda, forem se deixando engolir pelo Evangelho e forem comendo o Evangelho como pão da vida, como água da vida, como nutriente essencial da existência de vocês, e se vocês deixarem que a minha palavra no Evangelho, que vocês disseram há pouco que creram, se torne mesmo palavra toda, plena, completa, total, e vocês forem crendo nela, então, permanecendo assim, sem fugir da verdade que eu ensino, vocês vão conhecer a verdade. E conhecendo a verdade vai libertar vocês. Aí quando esse assunto de libertação deles bateu nos caras, eles surtaram. Por quê, hein? Porque eles sentiram que Jesus estava falando de um âmbito de escravidão que havia neles que eles não queriam admitir. E também que Jesus estava falando de uma dimensão de libertação, de liberdade que eles precisavam provar, que eles também não queriam admitir. Por isso eles preferiram ficar zangados e levar o assunto para um outro tema, para uma outra discussão, já que Jesus tinha mencionado a palavra escravos. O Evangelho vos libertará, a verdade vos libertará, sereis livres. Eles pegaram nesse santo e o que fizeram? Chateados disseram, ora, nós somos filhos de Abraão. Abraão que veio da Mesopotâmia, que largou os deuses, que peregrinou pelo Egito e não se contaminou. Nós somos a descendência de Abraão que morou 430 anos no Egito e não entregou os pontos para os deuses egípcios. Que peregrinou em Canaã no meio de milhares de deuses e manteve a sua identidade. Que foi levado para o cativeiro em Babilônia por Nabucodonosor, depois por Beltesazar, por Nabonido, por Ciro, por Dario, por Xerxes, por Artaxerxes, por essa moçada inteira, e passou incólume, e voltou para cá. E agora, depois que chegamos, nós estivemos debaixo de Alexandre o Grande, de Ptolomeu, de Seleuco, e agora dos romanos, e não nos vergamos a nenhum deles. Como é que você vem dizer para nós, sereis livres? Nós não somos escravos de ninguém. Na realidade, eles tinham entendido o que Jesus havia falado. Eles não queriam admitir a implicação. Aí Jesus vem e diz explicitamente, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não tem pedigree, não tem história pregressa, não tem benemerência passada, não tem nenhum currículo impoluto que você possa apresentar como certidão de liberdade total e de não escravidão. Não existe isso. Você comete pecado, sua mente maquina, seus pensamentos são organizados em razão do pivô e do eixo do egoísmo. Você vem em primeiro lugar sempre. As suas decisões privilegiam você antes de tudo. Você
teria coragem de pensar em voz alta todos os seus pensamentos em público? Você teria coragem de sentir em voz alta todos os seus sentimentos? Você teria coragem de admitir que, de repente, a sua mente se transformasse numa rádio emitindo frequências que qualquer outro cérebro pudesse ouvir? De pensamentos, sentimentos, maquinações, construções mentais? Você teria essa coragem? Nenhum de nós teria. Teria sim, diante de alguns, mas diante do pai, da mãe, da mulher, de todo ser humano, seja macho e me diga, você teria, meu amigo? Você sabe que você não teria. Tem coisas que você não tem coragem de admitir para você, nem olhando nos seus olhos, nem no espelho, porque você sabe que comete pecado. E você sabe que é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado vira escravo do pecado, porque o pecado é um tirano. Ele escraviza, ele vicia, ele condiciona, ele gera tara, ele aprisiona, ele cega, ele faz o cara surtar, ele faz todo o bom senso desaparecer, ele é algo que se impõe com as regras da insensatez. E todo aquele que comete pecado se torna determinado, conduzido, condicionado, marionetado pelo pecado. Você sabe disso. As coisas que você diz que não deixa de jeito nenhum, nenhuma delas são coisas boas. Preste atenção. Você não tem esse conflito em relação a coisas boas. Você de fato diz que não deixa as coisas que você ama, que são gostosas, e você as batiza do jeito que você deseja. Mas lá no fundo, você só não quer encarar a sua dependência total e absoluta delas. Esse é o fato. Quando Jesus disse isso aos judeus que disseram que haviam crido nele, quando Jesus disse agora que vocês disseram que creem em mim, permaneçam na minha palavra, e permanecendo nela vocês vão conhecer a verdade sobre vocês mesmos. Vão fazer uma viagem interior de limpeza profunda. Isso que vocês disseram agora para fora, apenas dizendo, eu creio nele, nem iniciou a viagem está começando agora. De limpeza, de partição de grilhões, de cadeias, de correntes interiores, de processos mentais poderosos, sentimentos fixados em você até o talo, que vão destruindo a sua vida enquanto você caminha sobre eles dizendo eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, só porque não teve a coragem até hoje de admitir que você não é assim não. Você só não consegue se ver livre desse diabo que fez você ficar assim. Por isso, qualquer coisa que ameace mexer em você assim, você ouve como algo horroroso. Só porque você não quer admitir que tem um carnegão de morte aí dentro, que você guarda como coisa sagrada, que você não quer que nem Deus meta o dedo para revirar, limpar, tirar, para que você seja livre desse engano, desse condicionamento de mente, de sentimentos, de existência, que vão conduzindo a sua vida o tempo todo nesse caminho de escravidão. Ora, quando Jesus disse o que disse, eles se chocaram. E se eu tivesse prosseguido lendo esse texto todo, você iria ver a trágica evolução dele, de como ele vem a terminar, versos mais adiante, já no verso 43, quando Jesus diz, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Para o mesmo grupo que disse que havia crido nele. É que sois incapazes de ouvir a minha palavra de fato. Vocês até hoje não abraçaram o Evangelho, vocês
Fizeram foi uma cenografia pública de adesão a alguma coisa que eu disse que agradou vocês, mas a mim mesmo, a minha palavra mesmo, a totalidade dela mesma, vocês não quiseram até hoje e não querem agora. Por isso é que vocês são incapazes de me entender. É porque vocês não querem me entender. Vós sois do diabo, olha que coisa mais horrorosa, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele, o diabo, é mentiroso e pai da mentira. E é assim que termina essa história. Os caras começaram levantando a mão, dizendo: a gente crê em ti, Jesus, legal, conta com a gente, estamos dentro, hein? Quando o evangelho começou a descer, Jesus olhou assim para eles e viu que era só fachada, só oba-oba, só fé de crente, só fantasia religiosa, só festival de bons modos, somente uma adesão exterior, porque afinal de contas, ele está dizendo coisas legais, a gente não entende quase nada do que ele diz, mas é sábio, ele é cheio de graça, de cura, de milagres, de bondade. Então, não é nem politicamente correto a gente ficar brigando com ele. E ele acabou de dizer algo que é interessante, a gente não entendeu, mas é bonito. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Quando vocês atraírem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. João diz: não entenderam nada. Mas ditas estas palavras, muitos dos judeus que ali estavam disseram: agora nós cremos em ti. Então Jesus disse a esse pessoal: ah, é? Então permaneçam no Evangelho, na minha palavra toda, e vocês vão conhecer a verdade. Ela vai entrar em vocês, vai mexer na vida de vocês, nos pensamentos de vocês, nas emoções, nos sentimentos, nas atitudes. Vai haver uma reviravolta, o mundo vai recomeçar, vocês vão nascer de novo. Vai ser como a terra que no início estava sem forma e vazia, e quando chegar a voz de Deus dizendo: haja luz, haverá luz, e o mundo vai recomeçar dentro de vocês. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai transformar, vai libertar vocês por completo. Quem é que não ficaria alegre com isso? Que promessa mais maravilhosa, ser liberto por completo pela verdade. Não é acerca de liberdade que todos nós falamos? Não é pela liberdade que a humanidade mata, faz revoluções, partidos se organizam, sindicatos se estruturam, grupos estudantis se mobilizam? Não é pela liberdade aqui ou no mundo inteiro que as vozes jovens se erguem, que as mentes filosóficas elucubram? Não é pela liberdade que alguns movimentos religiosos progressistas se mobilizam? Não é pela liberdade que todo indivíduo diz que luta? Não é pela liberdade ou pelo uso do nome da liberdade que você brigou com seu pai, com a sua mãe, saiu de casa? Não foi pelo desejo de liberdade que você terminou seu casamento porque seu marido era opressivo? A gente não vive o dia inteiro dizendo que faz coisas porque a gente quer liberdade, mais liberdade? Mentira, 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 mentira de novo, mentira outra vez. Ninguém quer liberdade, não. A gente quer apenas o poder do capricho, não liberdade. A gente quer o poder do egoísmo, não liberdade. A gente quer a possibilidade de expressar a nós mesmos como absoluto total contra os outros, sobre a vida, mas não liberdade. O que a gente quer é soltar a franga, não soltar a mente, o espírito. Liberdade? Ah, liberdade eu não conheço quase ninguém querendo. E a prova disso está aqui. O pessoal disse que cria quando Jesus mostrou onde era o ambiente da liberdade, que é o coração, que é a libertação da mente, da fixação egoísta do pecado, que liberdade é uma reconstrução interior
total antes de ser qualquer coisa fora de nós, na hora que ele botou o dedo onde a liberdade mora e disse: é aqui que ela tem que se instalar dentro de vocês, a moçada esperneou, acabou brigando tanto que Jesus os diagnosticou e disse: olha, infelizmente aquela fé que vocês disseram que tinha em mim não era nada. Na realidade, vocês são filhos do diabo, gostam de fantasia, de mentira, de inverdade, chocam o homicídio, o ódio, o rancor, a antipatia. A filiação de vocês é com esse nível de coisas, é com esse espírito de coisas. Vocês querem liberdade é para matar, querem liberdade para falar mal, querem liberdade para fofocar, querem liberdade para se impor, querem liberdade para usar, querem liberdade para determinar, querem liberdade para conduzir os outros, querem liberdade para serem os senhores dos demais. Isso é que vocês chamam de liberdade. Agora, o que Deus chama de liberdade é livrar você de você e da sua maldade interior, do seu egoísmo. Aí Jesus diz: olha, no entanto, somente uma categoria de gente aceita o que eu estou dizendo, são aqueles que são filhos. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Vocês não vão ficar comigo, Jesus está dizendo, apesar de dizerem que creram em mim, porque o espírito de escravidão está em vocês. Vocês não vão suportar o convívio comigo, nem com o evangelho, nem com a verdade. Ela vai lembrar, a minha palavra lembrará a vocês todos os dias que vocês são escravos até que vocês admitam a entrada da verdade em vocês para libertá-los. Do contrário, conviver comigo é ter a certeza da escravidão profunda de vocês, até que vocês se renomem. Por isso vocês não vão suportar, vocês não vão aguentar, logo vocês vão estar batendo em retirada, porque o escravo não fica para sempre na casa. Na casa da liberdade, o escravo sente angústias. O filho, sim, fica para sempre. Você está me ouvindo? Tem muita gente me ouvindo agora, que já tem meses ou até alguns anos me ouvindo, dizendo: ah, como eu gosto de ouvir esse cara. Ele fala diferente, ele não tem frescura, ele vai lá e fala o evangelho, a gente vê na cara dele que ele não está com performance, é legal. Mas e daí? Sinceramente, a mim, você não está me dando nada. Eu não sou candidato a coisa nenhuma. Não estou querendo adesão de ninguém, não estou procurando fama, nem glória, nem conluios, nem confrarias, nem nada disso. Eu estou aqui, ó, com a cara de fora, meu irmão. Primeiro a não ter medo de bater nessa cara aqui sou eu, quanto mais de levar a burdoada de quem quer que seja. Estou livre nele, porque não tenho medo do que a verdade possa fazer dentro de mim. Ela pode vir me esgarçar todo. Quem diz que ama liberdade, ama a verdade. Porque não existe liberdade que não seja produzida pela genuína verdade. Mas e daí? Você dizer que acha legal o que eu digo? A mim, não me agrega valor nenhum. Eu só estou aqui em nome daquele que diz a essa multidão que acha tudo bonitinho: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão se tornar meus discípulos mesmo, vão parar com a palhaçada. E aí vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai entrar em vocês e vai lavar vocês todos. E vai ser uma revolução interior. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar todas as dimensões de vocês. Resistir a isso será fazer você caminhar celeremente para abraçar o pai da mentira, do ódio, da antipatia, para virar filho do diabo. Agora, para poder abraçar isso, você tem que ter a disposição do filho que se abre para o pai e que quer fazer a vontade dele, que se sente confortável com a vontade dele. Esse sim permanece para sempre, esse fica, esse não foge, esse vai estar aí para sempre. Aí, o evangelho nele, Deus morando nele, esse se eterniza agora. Agora o escravo não.
O escravo vai arranjar uma desculpa, vai arranjar um pretexto, vai me achar feio, vai me achar exagerado, vai dizer que eu usei alguma palavra que ele não gostou, vai criticar os meus verbos, vai analisar os meus sinônimos, vai fazer qualquer loucura para não se encarar. Bobinho. Você está pensando que é comigo, a sua luta? Eu não tenho luta com ninguém. Você está brigando é contra o Espírito Santo. É contra o convencimento da verdade do Evangelho. Era isso que eu tinha a dizer hoje de manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A minha oração é para que o Espírito de Deus quebre esse coco duro, essa castanha com uma crosta impermeável que tem sido sua mente impenetrável, seu coração indevassável. Que Deus quebre isso hoje de manhã. Se você deseja orar com alguém agora, você já viu alguns números aparecendo aí do Chico, do William, do Jack e da Dora. Você pode ligar para qualquer desses números. Especialmente uma mulher que deseja orar agora com alguém, ligue para a Dora, ore, converse. E fica aqui meu convite especial, para que você, em desligando a TV agora, entre na internet. Vá no meu site www.caiofabio.com. Leia, entre também na Vem VTV, tem 24 horas de programação na web, de televisão na web, feita por nós, para você. Vá lá, cresça, deixa o Evangelho ir entrando em você. Você está me compreendendo? E por último, eu tenho um convite muito pessoal a você. O meu convite é para hoje à noite, se você está me vendo em Brasília, se hoje é domingo para você, eu estou convidando você para hoje, domingo, às 19 horas, aparecer no Teatro La Salle. Você está vendo aí as imagens do La Salle, venha, traga alguém, é um lugar de paz, de tranquilidade, você vai ouvir o Evangelho e vai ter muita alegria no Espírito Santo e ninguém estará lá para molestar você. Se você for molestado, será por Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tenho certeza que você será muito abençoado se não tiver medo da verdade e não estiver em fuga do amor de Deus. Entendeu? Deus abençoe, graça e paz de Jesus com você. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais então.